O estranho visitante na tempestade. Aquela foi a tempestade mais forte que já presenciei. A chuva caiu como se o céu estivesse desabando, e os trovões fizeram a casa inteira tremer. Estava sozinho, tentando relaxar com um livro quando ouvi o som inconfundível de batidas na porta. Olhei pela janela, mas não havia ninguém lá fora. Ignorei e voltei ao meu livro, mas as batidas se repetiram, desta vez mais fortes. Me levantei e relutantemente fui até a porta. Ao abrir não vi ninguém, mas senti uma estranha sensação de que algo havia entrado em casa. Fechei a porta, tentando convencer a mim mesmo de que era só o vento. À medida que a noite passava, comecei a ouvir passos no andar de cima, apesar de saber que estava sozinho. Subi para verificar, mas todos os quartos estavam vazios. Mesmo assim, os passos continuavam, como se alguém estivesse me acompanhando escondido nas sombras. O ar estava carregado de uma energia estranha, e senti arrepios percorrendo minha espinha. Decidi trancar todas as portas e janelas, mas a sensação de que não estava sozinho não desapareceu. Tentei ignorar a sensação, mas parecia impossível. Cada pequeno ruído se amplificava na quietude da casa, tornando-se um som ensurdecedor em meio ao silêncio. O relógio na parede marcava as horas lentamente, e cada tic-tac parecia um aviso de que algo estava prestes a acontecer. Fui até a cozinha para pegar um copo d'água, tentando evitar o desconforto crescente. Quando abri a geladeira, a luz piscou por um instante e na penumbra, por uma fração de segundo, pensei ter visto uma figura ao meu lado. Virei-me rapidamente, mas o corredor estava vazio. Voltei para a sala. Os passos no andar de cima recomeçaram, desta vez mais rápidos, quase frenéticos. Respirei fundo e decidi confrontar o que quer que estivesse me atormentando. Subi as escadas, sentindo o coração acelerar a cada degrau. Quando cheguei ao topo, a luz do corredor começou a oscilar, lançando sombras inquietantes nas paredes. Abri a porta do meu quarto esperando encontrar algo, mas o quarto estava vazio, exceto por uma sensação sufocante de que alguém ou algo estava me observando. Então, ouvi uma voz vinda do canto mais escuro do quarto. Um som quase inaudível, mas carregado de malícia. "Você não deveria ter aberto a porta", disse a voz, fria e distante. O ar ao meu redor pareceu congelar, e senti uma presença se aproximando, como se estivesse sendo envolvido por uma sombra invisível. Antes que eu pudesse reagir, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo, e o ambiente mergulhou na escuridão total. A última coisa que ouvi foi a respiração lenta e pesada de algo que não era humano. A boneca da minha irmã. Minha irmã mais nova sempre teve uma coleção de bonecas, mas havia uma em particular que me incomodava. Ela a chamava de Mel, e a carregava para todos os lados. Era uma boneca antiga de porcelana, com um vestido azul desbotado e olhos que seguem qualquer um pela sala. Eu nunca fui muito fã de brinquedos antigos, mas aquela boneca me causou arrepios. Certa noite, acordei com o som de risos vindo do quarto da minha irmã. Estranho, pois ela sempre dormia cedo. Fui verificar e encontrei ela dormindo profundamente. Mas a boneca estava sentada na cadeira ao lado da cama, olhando diretamente para a porta. Senti um arrepio e rapidamente voltei para o meu quarto, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Os dias seguintes foram ainda mais perturbadores. Minha irmã começou a falar sozinha com frequência, sempre murmurando segredos para Mel. Quando eu perguntei o que ela estava fazendo, ela apenas falava que a boneca estava contando histórias. Uma noite, ouvi passos pequenos e leves pelo corredor. Levantei-me e, ao abrir a porta, vi a boneca parada do lado de fora do meu quarto. Minha irmã estava em um sono profundo e não tinha como ela ter movido a boneca. Mesmo com o maior medo, criei coragem e peguei a boneca para colocar no lugar dela. Mas a sensação de estar sendo observado não me deixou dormir pelo resto da noite. Tudo terminou quando, durante um jantar em família, minha irmã começou a chorar e gritar que Belle estava brava com ela.
Tentamos acalmá-la, mas ela apontou para a boneca, que agora estava sentada à mesa, como se tivesse se movido sozinha. Depois daquela noite, minha mãe resolveu dar um fim na boneca. Ela não quis dizer o que fez com aquilo. Minha irmã ficou triste por um tempo, mas aos poucos a casa foi voltando ao normal. Eu nunca consegui explicar o que acontecia. A única coisa que restou foi uma lembrança do medo de que aquela boneca causou para nossa família. Eu sempre soube que morar numa estrada isolada tinha seus riscos, mas a casa antiga que herdei dos meus avós era tudo o que eu tinha. As noites eram longas, o silêncio parecia engolir o ambiente. No início, os ruídos eram sutis. Passos leves no corredor, portas rangendo, janelas que tremiam com o vento. Pensei que era só o efeito do tempo naquela construção velha. Mas então comecei a notar algo mais perturbador. As fotografias da minha família nas paredes mudavam de lugar durante a noite. Uma noite, acordei com um som peculiar, como se alguém estivesse sussurrando no pé da minha cama. Levantei-me rapidamente, acendi a luz e não havia nada lá. Mas senti um frio na espinha e a certeza de que não estava sozinho. Aquela noite foi só o começo. Com o passar dos dias, os eventos se tornaram mais frequentes. Eu poderia jurar que senti uma presença me observando por perto, especialmente nas madrugadas. Um dia, ao chegar ao trabalho, encontrei todas as portas internas da casa abertas, embora eu tivesse certeza de que havia fechado ao sair. Minhas chaves estavam onde sempre as deixava, mas havia algo de errado, algo que eu não conseguia identificar. O auge do meu terror aconteceu quando fui ao sótão buscar algumas caixas velhas. Ao subir, senti uma brisa gélida e o som nítido de risadas infantis. Era impossível. Eu estava sozinho. Ao me virar, vi uma sombra indistinta no canto do sótão que desapareceu antes que eu pudesse reagir. Convencido de que a casa escondia segredos sinistros, comecei a investigar a história do local. Descobri que, há décadas, uma tragédia havia ocorrido naquela casa. Uma família inteira desapareceu sem deixar vestígios, e a propriedade ficou desocupada por anos. Acredita-se que as almas daquela família ainda vagam pelos corredores, presas entre este mundo e o próximo. Desde então, cada noite na casa se tornou uma batalha contra o medo e a incerteza. Eu sabia que não poderia continuar ali por muito mais tempo, mas a casa parecia não querer me deixar ir. Com o tempo, me acostumei com os eventos. Melhorou bastante, mas de vez em quando vejo algum vulto, ouço algum sussurro. Hoje, sei que tenho que conviver com isso. Acho que tanto eu como eles, os espíritos que me rondam, nos demos conta que vamos ter que convivermos juntos. Pelo menos até eu poder arrumar outro lugar. O parque de diversões abandonado. Quando criança, sempre me disseram para não ir ao velho parque de diversões na periferia da cidade. Ele foi fechado há anos, após uma série de acidentes trágicos, e desde então estava deserto, tomado pela ferrugem e pela vegetação. Mas a curiosidade sempre foi mais forte do que o medo, e numa tarde cinzenta, decidi explorar o local. Ao passar pelo portão enferrujado, o silêncio do parque era esmagador. As velhas atrações pareciam sombras do que um dia foram, e a roda gigante se destacava contra o céu nublado, parada no tempo. Não havia som de crianças rindo ou zumbido dos motores, apenas o silêncio. Enquanto andava pelo parque, comecei a ouvir um som estranho, como se alguém estivesse sussurrando palavras que eu não conseguia entender. Ignorei e continuei explorando. Foi quando vi a cabine de uma das atrações começar a balançar levemente, embora não houvesse vento. Me aproximei com cuidado, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Senti que algo estava me olhando, mas não havia ninguém ali. Decidi sair, mas parecia que quanto mais eu andava, mais longe os portões ficavam. As risadas fantasmagóricas de crianças ecoavam ao longe, e as sombras pareciam ganhar vida ao meu redor. Comecei a correr, mas a sensação de estar sendo seguido ficou intensa. Quando finalmente consegui sair do parque,
Olhei para trás e vi as luzes das atrações piscando, como se o parque estivesse em pleno funcionamento. Corri para casa e nunca mais voltei. No dia seguinte, ouvi rumores na cidade sobre o parque. E como nas noites de tempestade, as luzes ainda se acendiam e o som das atrações podia ser ouvido. Desde aquele dia, evito sequer passar perto da periferia. O que quer que esteja naquele parque, sei que está esperando por mais visitantes. E eu nunca mais serei um deles. O hospital abandonado. Trabalhar como segurança noturno em um hospital abandonado parecia fácil. O prédio havia sido desativado há anos, mas era necessário mantê-lo seguro até que fosse demolido. Na minha primeira noite, a solidão era minha única companhia. Caminhava pelos corredores vazios, ouvindo o eco dos meus próprios passos. As paredes ainda tinham restos de pôsteres e sinais de quando o hospital estava em funcionamento, mas tudo estava coberto por uma fina camada de poeira. Tudo parecia calmo, mas havia algo estranho no ar. Era como se o próprio edifício estivesse esperando algo. Decidi verificar as câmeras de segurança na sala de controle. O que vi nas gravações me gelou o sangue. As câmeras mostravam os corredores vazios, mas as sombras passavam rapidamente pelas telas, acompanhadas de barulhos indecifráveis. Em uma das gravações, vi claramente uma maca sendo empurrada por uma figura que não deveria estar lá. Na manhã seguinte, pedi transferência. Aquele hospital guarda segredos que eu prefiro nunca desvendar. Mas mesmo agora, às vezes, sonho com aqueles corredores e de acordo com o som de passos ecoando em meus ouvidos. O quarto de hotel. Estava em uma viagem a negócios e me hospedei em um hotel antigo no centro da cidade. Na primeira noite, acordei no meio da madrugada com a sensação de estar sendo observado. Abri os olhos e vi uma figura escura parada aos pés da minha cama. Tentei me mover, mas estava completamente paralisado. A figura se inclinou sobre mim, seus olhos brilhando em um tom vermelho demoníaco. Ela disse baixinho algo em uma língua que eu não entendi, e então desapareceu. Quando finalmente consegui me mover, acendi todas as luzes do quarto. Passei o resto da noite acordado, com a sensação de que, se fechasse os olhos novamente, ela voltaria. Antes mesmo do sol começar a brilhar lá fora, eu já estava na recepção do hotel para fazer meu check-out, mesmo tendo feito uma reserva para 4 dias. O recepcionista, a princípio, parecia não entender o porquê eu estava agitado e querendo sair o mais rápido possível daquele lugar. Mas, em um determinado momento, vi de canto de olho que ele estava com uma expressão sombria. Foi então que eu percebi claramente que ele sabia, ou pelo menos suspeitava do que eu tinha passado naquela noite. Ele me deu um papel para dar sugestão e fazer elogios ou reclamação do hotel. Eu só consegui escrever uma coisa no papel: assombrado. Fui embora e nunca mais passei perto do lugar. A Estrada dos Desaparecidos. Eu estava dirigindo tarde da noite, voltando de uma viagem de trabalho exaustiva. A estrada era deserta, cercada por árvores altas e escuras. De repente, vi um homem no acostamento, acenando freneticamente. Parei o carro e ele pediu uma carona, dizendo que seu carro havia quebrado mais à frente. Relutante, deixei ele entrar. Enquanto eu dirigia, ele ficou em silêncio, apenas olhando fixamente para frente. Comecei a me sentir desconfortável, então quis saber onde ele estava indo. Ele não respondeu. Foi então que olhei no espelho retrovisor e ele estava lá com os olhos completamente negros, sem íris. O pânico tomou conta de mim, e quando olhei para o banco do passageiro, ele havia sumido. Não estava mais em lugar nenhum do carro. Só ficou um cheiro de queimado no ar. Nunca mais passei por aquela estrada. Nunca mais. Quando éramos crianças, meus pais nos levaram para passar as férias em uma velha fazenda que pertenceu à nossa família por gerações.
No segundo dia, comecei a ouvir vozes sussurrando meu nome sempre que passava perto do celeiro. Eu contei para os meus pais, mas eles disseram que era apenas minha imaginação. Certa noite acordei com um barulho alto vindo do celeiro. Pela janela, vi luzes estranhas saindo de dentro. Curioso, fui até lá sozinho. Ao abrir a porta, vi uma figura encurvada com olhos brilhando no escuro. Ela se virou lentamente e sorriu para mim. Um sorriso cheio de dentes afiados. Gritei e corri para casa, mas nunca contei a ninguém o que vi. Até hoje evite voltar à fazenda. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.